Teve dois episódios recentes, né? Primeiro, o Rueda deu uma Sim. entrevista para o Kleber Machado, no podcast Hoje Sim do GE. Foi uma entrevista super longa, de quase 2 horas. Ele falou sobre muita coisa. E aí, na parte do executivo de futebol, ele errou, e errou muito. Errou Errou a fala pra rude. caramba. Porque assim, tem dois pontos. Primeiro, a gente pode avaliar que ele errou no que ele falou. E segundo, a gente pode falar que ele errou Que é o que ele porque ele acredita, né? falou. Por que ele falou? Ele pode achar que o executivo de futebol é um empresário frustrado. E muitos são. O Newton Drummond, o Chumbinho, foi demitido porque o filho dele é empresário do futebol e o Rueda alega que tinha uma relação meio escusa ali. Então, que a preferência era do filho. Então, você pega o Edu Dracena, que muita gente questionava que ele trazia jogador de fulano e não de ciclano. Então, o André Mazuco, que era um cara mais técnico, ao mesmo tempo não tinha pulso no vestiário, sei lá. Então, assim, você pega um Alexandre Matos na Atlético Paranaense, que é o símbolo de executivo de futebol, o Rodrigo Caetano, esses caras trabalham com grande orçamento, falam com todos os empresários, são amigos desses caras grandes do mercado. Enfim, o Rueda pode achar que os executivos são empresários frustrados, mas você não Lógico. pode dizer isso se você está buscando o executivo. Mesmo que você não busque um executivo que é o empresário frustrado na visão do Rueda, os caras conversam, pô. Se o Rueda chega e fala, o jornalista é um jogador de futebol fracassado, pode ser verdade porque eu tentei. Outro jornalista é um fofoqueiro, sei que lá. Eu vou ficar mal, não por mim, mas pela Gabi, pelo Bruno Lima, pelo Éder, pelo Ô, Arthur, pelo Lucas. Gabriel, pelo Gilfrida. Oi. O Cláudio Santos comentou: o Ruedão ressuscitou a Associação Mequetrefe dos Diretores Executivos É. de Futebol. Caraca, o Teve cara nota, deu uma teve nota vitrine, foi oficial, de graça. Nicolas. Teve nota oficial e Então, tudo. existe um corporativismo que é normal, mas nesse caso o Rueda pediu, pô. Os executivos conversam, é super normal, e ele generalizou. Lógico. Ele poderia ter falado, eu tive uma experiência frustrada, eu não quero um executivo que também queira ser empresário. Ok, mas cara, isso você fala com os teus amigos, sem No câmera, off, sabe? Você não né? fala gravado. Então ele tomou uma nota oficial da ABEX, que é a Associação Brasileira de Executivos de Futebol, e tomou com razão. Os caras se defendendo, defendendo a função deles. Porque tem muito executivo bom e tem muito executivo que é fundamental para algumas conquistas que a gente vê nos principais clubes. É o que eles falaram. Os Verdade. clubes que têm vencido têm executivo de futebol. O Santos não tem e não tem vencido. Então, assim, os caras têm razão. O Rueda tomou de graça, porque quis. No meio, Mas o né? resto da entrevista até tem uns pontos legais. E aí tem um desdobramento. Ele topa falar com a Rádio Bandeirantes no final de semana, meio que para dar um passo atrás na besteira que ele falou. E aí ele dá uma informação que eu apurei melhor hoje e que me parece que a escolha do Santos por um novo executivo de futebol vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado. O que os Uhum. clubes procuram? Um cara que tenha acesso no mercado, porque ele fala com os principais empresários, que ele tem uma visão internacional da coisa e que ele também tem a boa relação com o vestiário, que seja um cara de pulso, mas ao mesmo tempo bom no mercado. O Santos já teve cara bom de vestiário e ruim de mercado, bom de mercado, ruim de vestiário. Então você precisa achar uma junção disso tudo. Só que o Ou meio Santos ele tem termo. tido uma busca, um meio termo. O Santos tem tido uma busca diferente porque o Rueda definiu que nenhum executivo de futebol que vir para o Santos vai tomar conta do dinheiro do clube. Com o Dracena, ele bolou uma ideia de carta branca, que no final não era carta branca, mas existia mais ou menos um orçamento pré-estipulado, do tipo, nessa janela você vai poder gastar 5 milhões de reais. Então o Dracena ia até o mercado e pensava, 1 milhão para esse, 2 para esse. Ele não quer isso. O Rueda quer uma pessoa que seja o elo entre o comitê de gestão e o futebol, um cara de boa gestão de grupo, que tenha conhecimento de mercado, que seja um cara de boa relação com empresários, com jogadores, enfim, mas é mais uma espécie de coordenador. O Santos ele não vai trazer um executivo de futebol daqueles que mandam em tudo, sabe? Essa tentativa do Luxemburgo frustrada fez o Rueda repensar, o veto do comitê de gestão fez ele repensar, os caras do comitê de gestão estão mais próximos a ele. Então, qual a ideia do Santos? O Santos, com o presidente Andrés Rueda, os membros do comitê de gestão, cuidam do dinheiro. O que o executivo vai fazer? Vai conversar com a comissão técnica, com a análise de desempenho, vai ver necessidade de reforços, vai conversar com a federação, vai discutir com os capitães, vai definir premiação, enfim, um monte de outras coisas que os executivos fazem, como, por exemplo, renovar o contrato, saber se o cara vai ficar. Mas a parte de definir dinheiro, orçamento, mexer, daqui você põe, daqui você não põe, isso vai ficar com o presidente. Então, como os executivos de futebol, em geral, gostam de mexer com o orçamento, de mexer com o dinheiro do clube indiretamente, eu acredito que o Santos vai buscar um cara mais de mercado, um cara não muito midiático, que seja bom ali para ajudar na relação da diretoria com o elenco
mas principalmente para fazer esse elo. Porque o que acontece hoje? O Rueda meio que tem que decidir se renova com o menino do Sub-17 ou não. E é o Rueda que negocia com o pai dele, com o pai do menino. Porque tem o coordenador de base, o cara tá super atolado de coisa para fazer. Então o Rueda vê feminino, vê base, vê profissional, são um monte de coisas que ele não conseguiu fazer. Então me parece que o Santos vai buscar esse cara que é mais um símbolo, um coordenador, um cara para apaziguar os ânimos, e não o executivo de futebol que o Santos vinha buscando. Tomou o não do Paulo Brax, tomou o não do Ricardo Moreira, que são caras que cuidam de fato do departamento. Pelo que o Rueda falou e pelo que eu apurei, o Santos vai buscar esse cara que seja mais ali um elo